Aí está então a questão 19 da FUVEST 2020, primeira fase. Vamos ver o que diz aqui, gente. Vamos lá. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são o 1 e o 5. Qual o valor máximo de e de n para n de 20 a 25? Vejam que um problema que demanda compreensão do texto aqui, né? Um texto mais complicado de compreender. Tá? Então, quando é complicado, né, o que a gente faz? A gente vai pelo exemplo. Tá? Por que o e de 6 deu 2? Porque o MDC, qual é o MDC entre 6 e 5? Qual é o número que divide ao mesmo tempo o 6 e o 5? Ah, é o número 1. Ah, então o 5 é uma possibilidade. Tá? Qual é o MDC entre 6 e 4? Qual é o número que divide, o máximo divisor comum do 6 e do 4? Que divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo? O 2. Opa, então o 4 não deu certo, porque o resultado tem que dar 1. Tá? Qual é o MDC entre 6 e 3? O número que divide ambos ao mesmo tempo. O máximo divisor comum, o máximo que divide ambos ao mesmo tempo é o 3. Então também não deu certo. O MDC entre 6 e 2... Entre 6 e 2 é 2, também não deu certo. E o MDC entre 6 e 1, aí é 1, aí deu certo. Então, nós temos apenas dois números menores do que 6 que têm essa propriedade com o 6. Né? Então, como são apenas dois números, a função de Euler de 6 é 2. Tá? Muito bem, se eu tivesse feito com o 7, quanto será que daria isso? Qual seria? Vamos lá. Qual é o MDC entre 7 e 6? O número que divide o 7 e o 6 ao mesmo tempo, o máximo, é 1. Opa, deu certo com o 6. Entre 7 e 5, também é 1. Entre 7 e 4, também é 1. Entre 7 e 3, também é 1. Entre 7 e 2 dá 1. E entre 7 e 1 dá 1. Com 7 deu vários, deu 6 números. Aliás, deu todos, né? Todos. Todos. Por que será? Porque o 7 é um número primo, gente. Não tem como quebrá-lo, né? Aliás, a FUVEST gosta muito de questões que envolvam números primos, né? Ou a ideia, né, o conceito, a ideia de número primo. Então, veja bem, ele quer saber o valor máximo de e de n para n de 20 a 25. Vamos lá, de 20 a 25, o que nós temos aqui? Nós temos o 20, o 21, o 22, o 23, o 24 e o 25. O que a gente acabou de ver? Que o valor da função de Euler vai ser maior quando a gente lida com um número primo. Né? Desses 6 valores que ali estão, qual ou quais são primos? O 20 não é primo, porque ele é par. O 22 também é par, não é primo. O 24 também não é primo. O 21 ele é divisível por 3, ele é divisível por 7, então ele não é primo. E o 25 é divisível por 5, então não é primo. O único que é primo é o 23. Então, o valor máximo seguramente é o e de 23. Quantos números menores do que 23 que o MDC com o 23 vai dar 1? Todos, gente, todos os menores. Foi a 5, 7 que é primo, todos os menores que ele, né? O resultado deu 1, o MDC. Então, quantos números menores que 23 eu tenho? 22.
né? Então, quando o número é primo, dá 1 a menos. Ó, o 7 é primo. O resultado deu o quê? 1 a menos. O 23 é primo, o resultado deu 1 a menos, porque são 22 números. Tá? Então, o valor máximo da função e de n é 22. Né? 22, olha aí o gabarito Canadá, uma questão que eu considero difícil pela compreensão ali, né? A compreensão do qual é o comando, o que tem que ser feito. Tá bom?